Saudações rubro-negras, Fla geniais. Respira, nação, porque o Maraca ferveu. Teve vitória do Mengão na Libertadores, mas também teve vaia para jogador. Gol histórico de Bruno Henrique e declaração afiada de Arrascaeta. Segura na cadeira, porque hoje vamos mergulhar nos bastidores quentes dessa semana rubro-negra. Mas antes de tudo, meu querido, curta, comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos começar falando do clima no Maraca, na vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Internacional. Passou um tempinho, mas vale a pena reviver esse momento, né? Pelas oitavas da Libertadores. Respira, porque mesmo com a vitória, não foi todo mundo que saiu feliz. O lateral direito Emerson Royal foi alvo de vaias durante o jogo. Parte da torcida perdeu a paciência com alguns erros de passe e bolas perdidas. E a cada vez que ele tocava na bola, o protesto vinha, e vinha pesado. E no intervalo, surpresa, Royal deixou o campo e deu lugar a Varela. Depois ele revelou o motivo: sentiu uma entorse no tornozelo esquerdo logo no começo do jogo. Disse que tentou ficar em campo para ajudar mesmo no sacrifício, né? Mas que não conseguia arrancar, saltar ou mudar de direção. Pediu desculpas caso tenha prejudicado o time, mas deixou claro: não sou robô e a confiança continua intacta. Não teve esse primeiro entorse dele, pessoal, mas depois ele levou um pisão no tornozelo também, que aí dificultou ainda mais aí a locomoção dele em campo. O jogador acabou de chegar, né? O jogador acabou de chegar, pessoal. Ainda tem muita coisa para se adaptar. Ele vinha jogando na Europa, né? Ficou um bom tempo sem jogar, na realidade, na Europa, porque ele se machucou, né? Tava voltando de lesão, tava fazendo a pré-temporada de férias, ainda não entendeu totalmente as ideias do Felipe Luiz para a lateral, e além disso, estava atuando no sacrifício. Sei que parece repetitivo com esse assunto, mas é complicado, pessoal, vaiar jogador durante a partida. Na realidade, antes e durante a partida. O cara realmente não fez um bom jogo, longe disso. Não foi só por causa das vaias, né? Mas fisicamente e tecnicamente ele não está no seu melhor momento. Com certeza, vaias ajudam. Não ajudam nem o jogador, nem o Flamengo como um todo. Quer vaiar, está frustrado com o desempenho daquele atleta ou do time no seu total, tudo bem. Mas faça isso depois que a partida terminar. É pouco inteligente vaiar antes ou durante o jogo, porque isso só atrapalha. E não só atrapalha o jogador, não. Às vezes atrapalha o desempenho do time inteiro, porque aquela peça que você está vaiando, às vezes, tá, pessoal? Às vezes, preste atenção no que eu estou falando aqui para depois não vir encher o pacovar. Às vezes, tá? Ele está fazendo um papel sujo durante o jogo que o treinador pediu para ele fazer. Não é o caso do Royal. Já falou o que aconteceu com ele. Mas às vezes acontece isso com um jogador que está fazendo o jogo sujo, o dito jogo sujo, né? Que o treinador pediu para ele fazer. Beleza? Então vamos continuar aqui. Agora vamos falar de um nome que mais uma vez mostrou estrela. Bruno Henrique, né? Com o gol contra o Internacional, ele chegou a 15, pessoal. A 15 gols em mata-mata na Libertadores. Isso mesmo, 15. Ele se igualou a Raul Amarilla e já está colado em Gabigol, né? Que tem 16, e Riquelme com 17.
Camisa 27, mesmo depois de uma grave lesão em 2022, mantém números impressionantes, né? E mais, ele é o terceiro jogador com mais partidas e também um dos maiores artilheiros do Flamengo na história da competição. Bruno Henrique falou sobre a identificação que tem com a Libertadores e lamentou as chances perdidas no jogo. Feliz pela vitória, mas ainda temos mais 90 minutos lá no Beira-Rio e vai ser difícil. Ele lamentou o gol, com certeza, os gols perdidos, né? Que o Flamengo deixou de fazer no primeiro tempo. Bruno Henrique, com certeza, pessoal, às vezes o pessoal tem ainda discussão ainda se ele é maior que o Gabriel Barbosa. Gente, não dá nem para discutir isso, ele é muito ídolo. É muito mais ídolo do que o Gabriel Barbosa. E o melhor de tudo, nunca dá problema fora de campo. E sempre resolve as partidas importantes pra gente. A não ser essa acusação que ele tá recebendo, né? Agora ele virou réu, né? Que ele está recebendo sobre apostas. Mas ele tem o direito da dúvida. E então ele não foi julgado ainda. Então, como aconteceu com o da Inglaterra, né? O que saiu junto com o Vinícius Júnior, né? O Paquetá. Todo mundo na Inglaterra está dizendo que ele vai ser absolvido. Quer dizer, não é culpado, né? Então, assim, a gente sempre quer o melhor pro Bruno. Ele é um cara que não dá problema, cara. Ele não dá problema. Isso daí foi um acontecimento que a gente vai saber depois se ele tem culpa ou não, né? Pena que, pela idade, esse nível de jogo que ele apresentou contra o Internacional, que ele mostrou, costuma aparecer em poucos momentos, né, da temporada, pela idade, né? Mas se o Felipe for um pouquinho inteligente, ele vai fazer o que ele fez para esse jogo: guardar o Bruno Henrique umas 2 partidas antes, preparar o Bruno Henrique para aquela decisão, né, importante da Libertadores que a gente vai ter na quarta-feira que vem. E aí a gente consegue se classificar para as quartas, se Deus quiser, né? Agora vamos entrar em um assunto quente, fora das 4 linhas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, Arrascaeta, o camisa 10 deu entrevista e mandou um recado: Flamengo só pede para ele mesmo. Isso eu concordo com ele. É tanta pataquada, né, que a gente viu nesses últimos dias aí. Pedro, De La Cruz, aquela empáfia toda que a gente ficou sabendo. Ele criticou o que chamou de futebol de internet. Aí eu não concordo não, mas a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. E pediu para blindar o elenco das polêmicas internas, né? E olha que polêmica não faltou, né? Primeiro a crise com Pedro, que teve comportamentos nos treinos criticado por Felipe Luiz. Depois a declaração de que De La Cruz teria lesão crônica irreparável do médico, né, do Flamengo, o Runco. A Rasca deixou claro que o grupo está fechado, que apoia os companheiros até a morte e que a pressão faz parte. Também falou sobre seu momento, sendo o jogador com mais participações em gols na temporada, 14 gols e 9 assistências, né? E comentou a chegada de Carrascal, seu novo concorrente na posição. Pessoal, o Arrasca é ídolo máximo, assim, né? Joga demais, né? Apesar de eu achar ainda que ele desempenha esse talento todo em pequenos momentos durante a partida, mas está se entregando, está correndo, tá deixando tudo dentro de campo. Isso é importante, né?
Mas nem tudo que ele fala é lei, né? Discordo quando ele fala em futebol de internet, acho que ele está desconectado até do próprio técnico, né? Que na entrevista coletiva deixou claro que não ficou nada satisfeito com o segundo tempo pífio que o Flamengo fez contra o Inter. Agora, parece fácil, né? Quando as críticas aparecem, a culpa é da internet. O culpado não é da internet, é o que gera as críticas que a internet fala. Tem muito picareta aí, tem muito cara que não fala muita besteira, mas tem gente, né, que fala a verdade, que critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar. A gente aqui no canal tenta fazer isso o máximo possível, né? Vamos parar com essa palhaçada, né, de generalizar a internet como se tudo que a internet fala, né? Tudo que a internet... Ele fala da internet, mas são os youtubers como nós, como eu, como todos que falam sobre o Flamengo. Eu acho que tá muito fácil, né? Quando chegam as críticas, a culpa é da internet. Não é assim, né? Eu acho que ele tem que discutir um pouco mais com o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz viu o jogo de fora e não ficou nada satisfeito. Eu tenho certeza que ele não ficou nada satisfeito. Ele pode até falar, né, em público que tudo bem, que tem que fazer um ajuste ali, outro aqui, mas com certeza ele não ficou feliz com o péssimo segundo tempo que o Flamengo desempenhou, né, no segundo tempo contra o Inter. É claro, projetou também, né, o Arrasca também projetou os dois duelos seguidos, né, contra o Inter em Porto Alegre, primeiro pelo Brasileirão e depois pela Libertadores. Segundo ele, o mais importante é ir motivado e consciente de que o Flamengo tem tudo para avançar. Esperamos, né? Esperamos que o Arrasca esteja certo e que avancemos para as quartas sem sofrer no segundo tempo. Pelo amor de Deus, tá? Resumindo, torcedor, essa semana do Flamengo teve de tudo: emoção, tensão, reclamações fortes e mais um rumo às quartas da Libertadores. Agora é esperar os próximos capítulos dessa novela rubro-negra que nunca decepciona. O confronto entre Flamengo e Internacional é o próximo agora, hein? Domingão, e pelo Brasileirão, tá? Contra o Inter, né? Está marcado para domingo, 17 de agosto, agora às 18h30, horário de Brasília. O jogo será disputado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. No Brasileirão 2025, o Flamengo é líder da competição com 40 pontos, 12 vitórias, 4 empates e 2 derrotas em 18 jogos. O Internacional está... o Flamengo tem 18 porque tem um jogo a ver ainda com o Sport, né? E ainda não foi marcado esse jogo. Mas deve ser marcado agora, com a saída do Flamengo da Copa do Brasil. No meio de semana desse aí que tiver a Copa do Brasil, o Flamengo vai acabar fazendo esse jogo aí. O Internacional está em 11ª posição, com 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas em 18 partidas. E a gente empatou com esse time ainda no nosso primeiro jogo, né? Na primeira rodada, pelo amor de Deus. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE, Globo, Lance, Coluna do Fla, site 90 Minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. E não se esqueça, meu querido, curta, comente aqui embaixo, compartilhe. Será que o Arrasca tem razão? A internet é um fardo pro Flamengo? Tá? Comente aqui, meu querido. Inscreva-se no canal, acione o sino da notificação. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras!